Olá, irmão, olá, irmã. Eu estou aqui com você hoje, mais uma vez, para tratar de um assunto que nós tratamos na IBD hoje pela manhã, mas eu sei que houve alguns problemas na transmissão, a imagem não ficou muito boa, a internet falhou algumas vezes, enfim, vários problemas técnicos, então eu achei melhor a gente voltar a tratar de um assunto que pode estar surtindo muitas dúvidas. É um assunto do nosso cotidiano nesse momento aqui de pandemia. A questão é sabermos se devemos ou não observar as regras oriundas das autoridades que nós temos acerca da pandemia, acerca dos nossos governantes, acerca da quarentena, da restrição ao comércio, tudo isso que vem acontecendo. Afinal de contas, o que é que nós devemos observar? Essa é a pergunta que eu quero mais uma vez responder com os irmãos, agora num vídeo bem curtinho, para que a gente possa refletir um pouco mais. Muito bem, o texto que nós estudamos hoje pela manhã foi justamente o texto de 1 Pedro capítulo 2, versículos de 11 a 17, mas eu quero me fixar com o irmão, com a irmã, nos versículos 13 e 14. Veja só o que eles dizem: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. E mais à frente do 17 ele diz assim: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Bem, esses versículos nos dão algumas regras preciosas do proceder cristão na sociedade. A nossa relação com as autoridades deve ser uma relação respeitosa, nós devemos honrar os nossos governantes no sentido de respeitá-los, de obedecê-los, no sentido de sermos pessoas que não trazem problemas de desobediência às autoridades civis. As autoridades aqui, leia-se todas elas, as autoridades federais, estaduais, municipais e, por que não, até as autoridades nas escolas, enfim, todo tipo de poder instituído foi instituído por Deus. Mas vamos nos focar exatamente nas autoridades governamentais que nós temos e focarmos mais precisamente nesse problema alusivo à pandemia. Afinal de contas, a quem eu devo ouvir, não é? Nós vemos o presidente Jair Bolsonaro falando para que as pessoas saiam às ruas, contrariando inclusive as orientações do ministro da Saúde dele. Nós vemos o governador de São Paulo dizendo o contrário, para ficarmos em casa. Nós vemos os prefeitos, inclusive aqui de Atibaia, falando para ficarmos em casa, para não sairmos às ruas, com o comércio fechado e tudo mais. E nós ficamos na dúvida, não é? Especialmente aqueles que têm comércio, que têm atividades autônomas, que precisam trabalhar, mesmo aqueles que são empregados, que estão passando aí por dificuldades, porque o empregador não tem recursos para saldar o salário, isso tudo gera insegurança e causa até uma certa revolta nas pessoas, não é verdade? E é justamente essa questão que nós devemos tentar dirimir aqui à luz da palavra de Deus. Vejam, irmãos, como nós vivemos num Estado democrático, é importante que a gente observe o seguinte: nós temos três poderes nesta república: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E o poder judiciário, é quem dá a última palavra quando o assunto envolve a interpretação de alguma lei, a interpretação de alguma regra, algum conflito que surja, mesmo entre os poderes. É o poder judiciário quem termina dando a palavra final. E nesse sentido nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dada pelo ministro Alexandre de Moraes, numa ação. Eu vou dar aqui o número para os senhores dessa ação. Onde está meu papel? Está aqui. A ação é uma ação de descumprimento de preceito fundamental de número 672. E o ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: que ele reconhece e assegura o exercício da competência concorrente dos governos estaduais e distrital e suplementar dos governos municipais, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrição de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outras. E isso, irmãos, independentemente da superveniência de ato federal em sentido contrário. Vejam só, irmãos, nós temos, portanto, uma autoridade aqui dizendo que os governos estadual e municipal podem
restringir as atividades das pessoas independentemente da manifestação do poder público federal. Isso significa dizer que nós cristãos devemos observar as normas, os decretos estaduais que surgirem durante a pandemia, que envolvam restrição, isolamento, restrição de circulação, tudo isso nós devemos observar. E o mesmo também deve ser feito em relação às regras municipais que porventura surgirem. Nós já temos aqui em São Paulo, pelo menos até recentemente, pode ser que surjam novas regras, o decreto 64881, agora de 2020, e o decreto 64920, que também é um decreto estadual, que prorrogou a quarentena até o dia 22 de abril. E no âmbito municipal, aqui em Atibaia, nós temos o decreto 9.138 e 9.150. Esse decreto 9.150 aqui da Prefeitura suspende o atendimento presencial ao público em estabelecimento comercial, prestador de serviço, consumo em bar, restaurante, lanchonete, café, similares, salões de beleza, centro estético. Enfim, ele cria uma restrição bastante acentuada no que diz respeito à reunião de pessoas. Isso envolve, obviamente, o culto público, não é? A meu ver, não é conveniente que haja uma aglomeração de pessoas num ambiente como uma igreja, onde há uma concentração grande de pessoas, o que aconteceria na nossa. De modo que é razoável que nós observemos esses decretos, e não só razoável, como também uma obrigação do cristão que observe esses decretos. Os decretos não restringem a liberdade de ir e vir, isso é importante que fique claro, pelo menos até hoje. Você pode sair à rua, o que o decreto estadual exige de nós o decreto ele dá uma orientação para nós, não? Ele orienta as pessoas a ficarem em suas casas para evitarmos assim que a proliferação do vírus seja uma proliferação muito acentuada e rápida, não é? De modo a preservar vidas. Então, irmãos, a verdade é a seguinte: apesar do quanto vem se manifestando nas redes sociais e mesmo na televisão o nosso presidente, apesar disso, nós como cristãos devemos seguir esses decretos estaduais, esses decretos municipais, obedecermos o que os nossos governantes locais dizem e nesse momento, irmãos, observarmos única e tão somente isso, e não nos apegarmos a posicionamentos políticos, a opiniões pessoais muitas vezes manifestadas por alguns políticos, umas oportunistas, outras não. Enfim, não é a isso que nós devemos nos apegar, mas sim ao que diz a lei, porque é isso que a palavra de Deus exige de nós enquanto cristãos. Então, fica aí a recomendação para o irmão, para a irmã, a interpretação que nós temos do texto de 1 Pedro, capítulo 2. Eu espero que isso passe prontamente. Eu espero também que, apesar das consequências desse isolamento social, tudo seja superado prontamente. Eu tenho certeza que não é um vírus que vai matar a nossa igreja. A Bíblia fala que sequer o inferno prevalecerá sobre ela. Então não é um vírus, por mais letal e perigoso que ele seja, que será capaz de destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza também que Deus honrará o cristão que observar a sua palavra no sentido de obedecer ao que os governantes dizem. Então essa palavra que eu tinha para o irmão, para a irmã, Deus o abençoe e até breve, se Deus quiser.